Olá, boa noite. Seja bem-vindo a esta edição extraordinária que nós estamos fazendo aqui na TV Gazeta. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você acompanhar a programação da Record TV, TV Gazeta. Eu quero só informar, né? Hoje nós não temos, extraordinariamente não temos, a edição do Gazeta em Manchete, porque nós decidimos que vamos fazer aqui uma análise. Vamos ver, depois do debate que aconteceu hoje pela manhã, agora até o iniciozinho da tarde, aqui na TV Gazeta, o debate com todos os candidatos ao governo do Estado. Vamos fazer uma repercussão do debate e também vamos fazer uma avaliação sobre o processo eleitoral como um todo, né? Como é que foi a pré-campanha, como é que foi a campanha. E para isso, nós da TV Gazeta contamos com uma ajuda preciosa. Primeiro, já uma prata da casa, né? Astério Moreira, seu velho conhecido do Gazeta Alerta, e ao seu lado, o Marcos Vinícius, que é editor de política do site AC 24 Horas. São dois olhares refinados, um inclusive com muita experiência, o outro mais jovem, mas também muito articulado ali no site AC 24 Horas. Eu quero agradecer em nome da direção da TV Gazeta imensamente ao Marcos Vinícius pela gentileza, pela disponibilidade em ceder uma parte do tempo, né, para poder nos ajudar a entender todo esse cenário eleitoral, esse complexo cenário eleitoral da eleição de 2022. Bom, deixa eu começar pelo mais jovem, Marcos Vinícius. Boa noite, quero novamente agradecer a sua presença aqui, a sua ajuda, para que você nos ajude a entender, né, esse cenário. Seja muito bem-vindo aqui à TV Gazeta, Marcos. Obrigado, Itaã. Obrigado à direção da TV Gazeta. Obrigado também ao AC 24 Horas, Roberto Vaz, que me cedeu estar aqui hoje. Meu Deus do céu, me desculpe, eu tinha que agradecer ao Roberto Vaz, Roberto claro, Vaz, sem dúvida. Mas assim, é uma honra estar aqui. Claro, a TV Gazeta é uma parceira do AC 24 Horas, né? E a gente, na verdade, está apenas retribuindo. Mas não tem como começar o programa de hoje analisando o debate, 2 horas, um debate que foi focado inicialmente com a ausência do governador, que é candidato à reeleição, que não veio, Gladys Cameli. Os candidatos sentiram isso, ousaram a questão de atacar, usar isso como argumento. Ô Marcos, o governador fez falta? Não deixa de fazer falta, até porque ele é o principal que deveria estar aqui, né? Queira ou não, ele é que tem que prestar conta de 4 anos do governo dele. Então, acredito que isso seria o principal portfólio dele está aqui hoje. Mas eu acredito que a direção de campanha, a coordenadoria, quando decide não trazer o governador aqui, analisa, porque nós sabemos que existe uma possibilidade de ter um segundo turno nessas eleições. Às vezes, a presença dele aqui pode inferir em 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. De repente, uma fala errada, uma exposição mal colocada, pode levar uma eleição para segundo turno, levando em conta que a TV Gazeta tem uma grande audiência, tem um grande alcance, estava no horário nobre da TV Gazeta, que é o horário do Gazeta Alerta, né? Então, tem todo esse ponto colocado. Então, acredito que analisando os riscos, né, o peso de cada palavra, acredito que a coordenação optou por ele não vir. Lembrando que o governador está em Cruzeiro do Sul, inclusive estava assistindo o Gazeta Entrevista, né? E se posicionou nas redes sociais enquanto o debate estava acontecendo. Ele disse que não veio em função dos ataques. Exatamente. No AC 24 Horas ele falou que, olha, baixaria, porque o pessoal a orelha dele começou esquentando aqui, né? Mas faz parte do debate, não tem como, é natural. Infelizmente, os candidatos estavam livres para falar dele o que bem entender. Como ele não estava, não tinha direito de resposta disponível. Então, aqui, para quem queria falar o que bem quisesse do governador, estava livre, Bom, e tem um outro aspecto também, né, Astério? Já agradecendo a sua presença também. Quando o governador se fez presente nos debates, quando era oferecida a possibilidade dele fazer a defesa do próprio governo, parece que a defesa não vinha num nível adequado, né? A gente percebe que o governador Gladys Cameli, como outros candidatos também,
não é que não são preparados, é que tem dificuldade. Não é para qualquer um debate. Não é para qualquer um. Você vê pela experiência e conhece pessoas aqui no Acre que vieram do sindicalismo. Você pega uma Perpétua Almeida, você pega, principalmente do PT, PCdoB, Sanderson Moura, foi, né, da UFAC, é advogado, tem curso de oratória, professor Nilson Euclides se saiu muito bem. Por quê? Porque ele tem o preparo da oratória. Então tem que se preparar. Tem gente que tem dificuldade de transmitir ideias. Eu acho que o senador Sérgio Petecão, o próprio governador, por exemplo, em alguns debates eu ficava assim, observando o governador sendo atacado, por exemplo, pelo PT, pelo Jorge Viana, e como é que ele não respondia aquela crítica? Ele falava por lado, meus amigos, estou aqui, estou tranquilo e tal. Eu acho que ele, assim, em certa medida, ele não fez falta, em certa medida, né? Eu acho que foi até bom, quando apagou a luz lá na TV, que foi ótimo para ele. Foi não ótimo para ele. Ser. E ele não vinha aqui também, eu acho que foi bom para ele, não vai alterar, no meu olhar, não vai alterar o quadro que as pesquisas estão mostrando, se estiverem corretas. Astério, eu queria, então, já vamos, queria essa leitura meio genérica de vocês, logo de início, para a gente dar uma distensionada, mas eu queria focar nesse início de programa aqui, no debate de hoje, que aconteceu hoje. Que avaliação que você faz? Você acha que foi um debate que cumpriu com a missão, deu conta do recado? Qual é o teu olhar sobre o que aconteceu na TV Gazeta hoje? Eu acho que o protagonismo ficou por conta da Mara e do Jorge Viana. Apesar, por exemplo, da participação... Mas em função do programinha? Não só do programinha, mas de tudo, porque eles começaram a se pegar. Eu fiquei imaginando, porque ali já existe uma questão natural. Mara para cá, Jordiana para cá. Eu fiquei imaginando que eles têm pesquisas internas e avaliam, por exemplo, que um dos dois pode ir ao segundo turno, ou a Mara tem que bater muito no Jorge, porque sempre ele aparece como o segundo colocado que pode ir para o segundo turno. E o Jorge vê que Gladson está lá no topo, então usou a estratégia de bater no Gladson, mas as perguntas dele eram direcionadas, provocando os outros candidatos para bater no Gladson, mas se virou contra ele, né? Porque aí a gente vê Márcio Bittar defendendo o Mara, batendo no Jorge, todo mundo, Petecão bateu no Jorge. Então eu acho que os dois protagonizaram uma situação à parte no debate. Muito embora eu vim destaque também para o David Hall, o professor Euclides sempre muito bem, e o Petecão, ele, ao meu ver assim, ele parece um pouco mais abatido. Abatido. E você, Marcos, que tá com Jorge e Mara, como é que tá a bola aí? De fato, o Jorge e a Mara foram os protagonistas dos maiores arranca-rabo que possa acontecer num debate, né? Assim, foram... lembrando, o Jorge Viana estava acompanhado do marqueteiro, a Mara Rocha estava acompanhada do irmão Major Rocha, que nós sabemos que é uma máquina de fazer sinais. O Rocha, que a todo momento, quando o clima entre Mara e Rocha esquentou mais, o Rocha fez sinal. Mari Jorge esquentou, o Rocha fez sinal e foi nesse sinal que de repente apareceu a ideia. A citação do menino da floresta, que o Jorge Viana não gostou, que pediu direito de resposta e não foi atendido. Eu acredito que também não caberia, porque é uma citação, é informação pública também. Se ela tivesse se aprofundado mais sobre essa citação, claro, dentro do que já foi publicado, do que já foi divulgado na mídia, não teria problema nenhum. Mas a gente sabe que isso é um tema que incomoda o ex-governador, o ex-senador, por ser um assunto já arquivado, né? Então, tipo assim, você não tem direito ao esquecimento de determinados assuntos. Em política, sobretudo. Em política, você sempre vai ser lembrado de algo bom ou algo ruim. E o fato é que a Mara tirou esse coelho da cartola, que acabou desarticulando o Jorge Viana. Lembrando, são 2 horas de debate. É um cenário que você tem que ter um jogo psicológico muito forte. Uma fala errada, um posicionamento errado pode influenciar. Agora, Marcos, na tua avaliação, o debate, para quem não valoriza esse rame-rame da política, o debate acabou oferecendo uma oportunidade
para conhecer um pouco melhor as propostas dos candidatos? Sim, com toda certeza. Como são 2 horas de debate, o que ocorreu? No começo começou pegado, acusações, usando citações, Polícia Federal, acusações contra o atual governador e tudo mais, mas é muito longo, então teve uma hora que o cartucho acaba e tem que começar a falar de promessa, de proposta. Então esse foi o tom. Muitas propostas foram colocadas, o David Hall colocou, a Mara colocou propostas, Jorge Viana reforçou propostas também. Então aqui, quem teve a oportunidade de assistir, eu peço que acompanhe pelas redes sociais também da TV Gazeta, né? Acompanhe, que é uma chance muito detalhada, lembrando que falta 3 dias para as eleições, né? Então, para quem ainda está na dúvida em quem votar, eu acredito que seja um prato cheio, porque você vai ver de tudo aqui. Tá certo. Tem confusão, tem proposta, tem de tudo. Agora foi uma confusão civilizada, bem que se diga. Faz parte, o jogo jogado faz parte do rito. Eu me lembro, Pois não. que eu, numa entrevista para você, na verdade não era entrevista, a gente faz aquele comentário lá na Rádio Cidade, você faz o programa Voz do Povo. Que inclusive retransmitiu o debate também, é bem lembrado. Também, né? E aí, o que acontece é o seguinte, eu lembro de ter falado para você que estava assim, até o próprio Rocha, né, de certa forma sinalizando um segundo turno, que apoiaria qualquer um. Ele não apoiaria, por exemplo, o PT, mas ele não apoiaria o Gladys, então automaticamente, por gravidade, iria. Mas só que eu disse o seguinte, não funciona. Porque quando chega no momento de que ver quem vai para o segundo turno, aí, meu amigo, aí um tem que dar cotovelada no outro, bater. Eu me lembro de ter falado que Mara ia bater em Petecão, ia bater no PT, PT ia bater em Petecão e bater. Esse é o jogo. É eleição para governador, não é eleição para escolher o Papa lá no Vaticano. Nessa reta final, o couro tem que ficar grosso. Nós vamos fazer um intervalo agora e retomamos com Marcos Vinícius e Astério Moreira nessa edição especial aqui do Gazeta Entrevista Repaginada. Eu tô dizendo que nós estamos fazendo aqui o Boa Conversa do AC 24 Horas, né? Está sendo aqui e eu estou fazendo o papel do Crica aqui. Olha só a responsabilidade. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.